E aí, gurizada, tudo bem? Essa aula é uma aula de propriedades físicas da matéria. Ela é indicada para o ensino fundamental 6º ano, certo? Esse assunto de propriedades físicas da matéria nós vamos dividir em 3 partes, tá bem? Essa aqui vai ser a primeira parte dela. E se vocês ficarem, que eu já vou avisar agora, se vocês ficarem com alguma dúvida, tiverem alguma questão para colocar, peço que, por favor, coloquem nos comentários ou mandem por e-mail, mandem mensagem, como você quiser. Qualquer coisa pode entrar em contato com a professora e perguntar o e-mail direitinho, sem problema nenhum. O conteúdo dessa aula 1, certo? Aparece aqui nesses assuntos também, né? Então, nós vamos abordar o seguinte: diferentes tipos de matérias, tá? De material que é utilizado, as mudanças de estado físicos, tá? Vamos trabalhar especificamente uma partezinha da vaporização e vamos fazer algumas atividades para trazer essas ideias e exemplos que seriam pertinentes a essa aula, tá? Então vamos lá. Primeiro, falar sobre os diferentes tipos de matérias. Os diferentes tipos de matérias de que são feitos os materiais ao nosso redor apresentam características físicas que podem ser observadas e medidas sem que ocorra mudança em sua composição, certo? Essas características são denominadas propriedades físicas, certo? Essa ideia que traz no texto de composição, que não ocorre uma mudança na composição, significa que a mesma estrutura dessa matéria, no caso a estrutura molecular dessa matéria, vamos pegar um exemplo aí, a água, por exemplo, o mais clássico possível. Não importa o formato o estado que ela esteja, nós vamos trabalhar isso mais adiante, ela vai manter a mesma composição. Ela não deixa de ser a base não deixa de ser a mesma molécula de água. Só muda, no caso, o estado físico dela. Isso vai ficar mais claro mais adiante, tá bom? Nós podemos ter alguns exemplos, né, desses tipos de materiais que podem sofrer alterações e vão continuar com a mesma composição, certo? Eu trouxe aqui 4 exemplos, de maneira bem grosseira 4 exemplos, porque dentro dos próprios exemplos tem diferenças entre eles, certo? Começando, por exemplo, pelos metais. Ali tem alguns metais apontados na ilustração: latão, alumínio, chumbo, cobre, aço. Por mais que eles sejam diferentes entre si, em geral, o metal ele possui algumas propriedades características que vão ter certas similaridades entre eles, onde existam nuances, né, como mais magnético, menos magnético, que vai ser conteúdo que a gente vai ver também. Mas o principal é que o metal é um bom condutor de eletricidade. Veja, ele não é o único condutor de eletricidade, mas ele é um bom condutor de eletricidade. A madeira, por exemplo, conforme está aqui no centro, apontado nessa figura, tipos também diferentes de madeira, não é um bom condutor de eletricidade. E esse tipo de informação, em relação, por exemplo, à eletricidade, tem a ver com a composição do material. O plástico, que nem está nessa caixa aqui embaixo, esse monte de plástico ali, que é aquele símbolo, inclusive, ao lado do plástico, fala sobre reciclagem, que vai ser um dos conteúdos que nós vamos estudar no semestre, é um outro tipo de material que também não é bom condutor de eletricidade, mas existem outras propriedades deles que faz eles também ser possivelmente reciclado. E ele, em quantidade, por exemplo, em alguns lugares, ele demora muito para se deteriorar, certo? E ele solta, digamos assim, com a degradação dele, ele pode soltar algum tipo de composição que pode fazer mal para a natureza. Por isso a necessidade também de reciclar o plástico, né? Enquanto outras coisas como madeira não faria esse mal. E um exemplo aqui à esquerda, que está o Einstein em termos de caricatura, é o nosso corpo, o corpo humano. O corpo humano, por exemplo, em termos de que nós estamos falando sobre condução de eletricidade, ele vai ser muito mais perto do metal nesse formato, porque ele é passível de conduzir eletricidade, mesmo que a composição dele seja diferente da do metal. Então, essas ideias em termos de estrutura dos materiais, as propriedades físicas dele, que faz parte desse nosso estudo. Em particular, a gente vai tratar bastante das mudanças de estado baseado na água, conforme nós vamos ver mais adiante. Um exemplo bem fácil do corpo humano, para ter uma ideia, é que o corpo humano, quando vocês já tomou um choque, por exemplo, é uma característica de condução de eletricidade. Então, é para mostrar como está ciente uma propriedade semelhante, passível entre nós de conduzir energia. Agora vamos falar sobre os estados físicos da matéria.
Uma das formas de promover a mudança do estado físico dos materiais é alterando a sua temperatura, pois a composição da matéria não é alterada. E essa ideia da composição da matéria não ser alterada, que a gente está reforçando aqui novamente, é para você ter uma ideia do seguinte: por exemplo, tu tem aqui a ilustração de uma quantidade de água. Essa quantidade de água, se resfriada, ela pode virar gelo, certo? Mas continua tendo a propriedade do H2O, digamos assim, certo? Continua tendo a propriedade da água. Ou seja, a composição é a mesma. Nem que a matéria mude seu estado físico pontual, que vai ser uma coisa sólida, que vai ser o gelo, certo? Com isso a gente já começa a perceber que quando a gente estuda mudanças de estado físico de um material, por exemplo, e nesse caso que nós estamos falando especificamente da água, nós não podemos alterar essa composição do material. Se a gente alterar a mudança de estado físico, ela não é mais uma mudança linear, assim. Nós já estamos mudando a composição do material em si. Existem coisas que fazem esses processos? Sim, podem até existir. Mas, em geral, o trabalho que a gente está fazendo aqui é esse. Inclusive, nós vamos utilizar a água, certo? Como exemplos para ficar mais visível e ilustrativo, certo? Bom, agora, nesse slide que vocês estão vendo, existe um certo ciclo, tá? Esse ciclo que está apontando dentre os estados da água, existe uma nomenclatura para essas trocas de estado. E é uma nomenclatura que é importante vocês saberem, certo? Vamos começar com a ideia da parte superior desses líquidos ali, onde tem o sólido, líquido e gasoso. Na parte superior nós temos as mudanças de estado relativo ao aumento de temperatura. Veja, vamos partir do sólido para o líquido. O gelo, certo? Mudando para o estado líquido, a água líquida no caso, certo? O nome do estado dessa transformação com aumento de temperatura se diz fusão, tá bem? Veja, continua sendo água. Existem parâmetros específicos, que nós vamos ver também mais adiante, que demonstram que a estrutura molecular, ou seja, a molécula que forma a água, que forma a matéria, como ela é formada, ela só muda a posição dessas moléculas para fazer com que ele mude o estado dela. Então, pensando pelo seguinte: temos o sólido, o gelo, como exemplo, é aquecido, certo? Ele chega a um ponto onde ele derrete e pela fusão ele vira líquido, tá? A gente continua aquecendo esse líquido, certo? O que vai acontecer? Ele vai evaporar, vai entrar no seu estado gasoso, e o nome disso é vaporização. Bom, beleza até aí. Quando o sólido ele parte de sólido direto para gasoso, isso também tem um nome, certo? E se chama sublimação. E todos esses três nomes que nós estamos trazendo, esses três estados, digamos assim, essas três formas de transformação, elas se remetem ao aumento da temperatura. Perfeito? Beleza. Detalhe, essa sublimação, se for para trazer um exemplo para vocês, é legal que vocês entendam como, no caso, o gelo seco. O gelo seco, ele é um exemplo, no caso, de sublimação. Ele sai do estado sólido direto para o estado gasoso, sem passar pelo estado líquido, certo? Agora vamos ver pela parte de baixo, com a redução da temperatura, beleza? Então vamos começar pelo gasoso, tá certo? Que é onde nós paramos. Temos um vapor d'água, já que nós estamos tratando da água, vamos falar da água. Temos um vapor d'água. Quando a gente reduz a temperatura, certo? O que vai acontecer com esse vapor d'água? Ele se liquefaz, tornando-se líquido. Uma ideia bem geral, e é bem simples de imaginar, certo? Não é um motivo específico, mas imagina que você tem um vapor d'água em cima de uma panela, certo? Uma panela. Se você colocar uma tampa ali, de verdade até tem um outro nome para isso, que nós vamos trabalhar também, mas a ideia é que vai virar gotículas d'água. E o nome disso é liquefação, certo? Ele sai do gasoso, com o resfriamento da temperatura, para o líquido, certo? Beleza, desde que a gente desligue, né? Enfim, já dá para ter uma ideia, mais ou menos. Quando você sai do líquido para o sólido, o nome é solidificação, certo? Como, por exemplo, colocar um copo d'água no congelador, ele vai solidificar. Bacana?
Beleza. E aí nós temos o que na ilustração aparece ali bem embaixo, na redução de temperatura, que é saindo do estado gasoso para o sólido direto, que seria o equivalente à inversão, o que nós falamos que é o gelo seco, que saía direto do sólido para o gasoso. Saindo direto do gasoso para o sólido seria uma redução de temperatura muito brusca, digamos assim, tá? Onde o vapor de água, por exemplo, estaria sendo reduzido a temperatura muito rápido e passando praticamente direto para sólido. Bacana? O nome que a gente dá para isso é sublimação, tá? E um exemplo disso seriam os gelos que quando eles... as janelas, digamos assim, quando elas ficam com gelo. Ali o que nós temos? As janelas não estão molhadas, certo? Elas só estão bem frias. O que acontece na superfície dela? A superfície da janela começa a criar certos cristais de gelo. Isso é um exemplo de verdade, está escrito no desenho sublimação, mas a gente também pode chamar de sublimação, claro, ou ressublimação. O bacana de usar ressublimação é que você cria uma diferença entre sublimação, pois do sólido para o gasoso, como o gelo seco, é sempre sublimação o nome. Bacana? Só um detalhe que nós falamos do gasoso para o líquido. E eu dei alguns exemplos para vocês ali, comentei tudo sobre a tampa da panela. É legal também perceber que do gasoso para o líquido, embora se dê o nome de liquefação, a gente também pode considerar a condensação, certo? Que é quando o gás se acumula, um gás assim, ele é resfriado, ele condensa. E no caso da água, ele vai ser condensado em gotículas d'água, por exemplo, também, tá bom? Só para vocês ficarem entendendo de vários nomes que se dão, mas sabendo uma ideia, assim, e tendo uma nomenclatura correta para representar o que tu entende do estado, vai estar muito bem encaminhado. E aí, só voltando à ressublimação também, no caso dos cristais da janela, imaginemos também o orvalho, por exemplo, nas plantas, né? É um outro exemplo de ressublimação, tá bom? Na noite fria de inverno, aí quando a gente acorda de manhã, as plantas estão tudo com gelo por cima. Isso aí é um exemplo de ressublimação. Agora nós vamos tratar especificamente da vaporização, certo? Depois terá outros que a gente vai tratar assim também específico, mas vamos entender essa mudança de estado. Vaporização é a mudança do estado líquido para o gasoso, podendo ser classificada de dois modos. Vamos tentar o primeiro modo. Evaporação. É a passagem lenta do estado líquido para o gasoso, geralmente na superfície do líquido, sem causar agitação no interior. Tomemos como exemplo a ilustração. Roupas secando no varal. Você tira as roupas da máquina, certo? Mesmo que você já tenha torcido as roupas e tudo, elas estão ali penduradas. O que vai acontecer? A superfície dessas roupas, mesmo que você torça bastante, ainda vai continuar molhada, tá? Você vai deixar o sol. Vai acontecer, por exemplo, um aquecimento, certo? Desse líquido, digamos assim, da água, tá? Que está nas roupas. Ele vai evaporar. Que é que a gente costuma falar, né? Ele vai evaporar por quê? Porque lentamente, com o calor, vai existir uma mudança do estado líquido para o gasoso e não vai causar nenhuma agitação. Você não vai ver as roupas no varal borbulhando ou coisa do gênero, certo? Ela vai evaporar ao natural, certo? E vai fazer com que a roupa fique seca com o passar do tempo. Se estiver mais quente, vai secar um pouco mais rápido, certo? Perfeito, temos essa ideia aí. Agora, ainda fazendo parte da vaporização, uma outra classificação específica de vaporização vai ser a ebulição. Qual a diferença para a evaporação? A ebulição é uma passagem rápida de estado líquido para gasoso ou para vapor. Geralmente ele é obtido por um aquecimento e ocorre a temperatura específica. Esse processo é chamado de maneira corriqueira também de fervura. Nós estamos usando exemplo como a água, certo? Pois quando ela atinge 100 graus ao nível do mar, que mais tarde nós vamos ver sobre isso também, a água ferve, digamos assim, certo? Sempre quando acontece uma ebulição, tá? Geralmente é um processo turbulento, tá? Ele causa formações de bolhas no interior desse material, no caso do líquido que nós estamos tratando, certo? E é interessante entender que como a água ocorre isso a 100 graus, é mais ou menos o momento... Ele não é instantâneo, evidentemente, senão toda a água evaporaria simultaneamente dentro da ilustração que aparece do vasilhame ali. Ainda existe um certo tempo para isso acontecer, porque ele também acontece a partir da superfície.
Só que o aquecimento ele é tão forte, ou a temperatura que está incidindo sobre esse líquido é tão forte. Veja na ilustração, por exemplo, o fogo está por baixo, certo? O aquecimento da água, no caso, começa a ser por baixo. Mas começa a ferver aonde? Por cima, na abertura. Bacana? Não é porque esteja mais quente embaixo ou mais quente em cima. É que a região onde está aberta para poder sair é a região de cima. Entenderam? Então imagine que você tivesse uma forma maior. Só para vocês terem uma ideia assim bem simples. Uma forma maior. Toda a área de cima da forma que estaria em contato com o ar seria que estaria evaporando. É porque o vapor, perdão, precisa de uma região para sair. E no caso da ebulição, ela acontece dessa maneira. Bacana? Agora a gente vai trabalhar umas atividadezinhas bem simples, tá? Só para ver se ficou alguns exemplos, tá? Todos tratando da água também, para a gente reforçar bastante. No decorrer das nossas aulas, nós vamos ver outros exemplos diferentes, tá bom? Se vocês trouxerem outros exemplos, tá valendo também. Mas o importante agora é entender essa ideia da água, só para ficar bem gravado na mente de vocês, tá bom? Então vamos lá. Vamos entender isso aqui. Atividades. Estados físicos da água. Observe as imagens abaixo e indique no resultado em qual estado físico a água se apresentará. Sólido, que está o gelinho aqui desenhado. Líquido, que está as gotículas d'água. Ou gasoso, outro símbolo aqui com esses tracinhos azuis para cima, certo? Repare que tem dois desenhos da água. Está escrito aqui 2 vezes a água, tá? É só para ilustrar que ela vai aparecer 2 vezes. Bacana? Mas é para você só ter uma ideia, tá bom? Então vamos lá. Eu deixei nessa ilustração aqui, como vocês podem ver, os estados à esquerda para ficar mais fácil para vocês identificar os estados da direita. Mas eu vou propor um desafio para vocês, tá? Antes de o professor responder aqui para vocês qual é o estado que fica ali, como é que ela fica, tá? Se vai ficar gelo, água, vapor, etc. Tentem fazer, deem pausa, tentem responder. E aí ouçam a resposta talvez mais completa que vocês tinham imaginado. E também vamos fazer uma atividade além aqui, nesse mesmo exercício. Vamos identificar a mudança de estado, o nome da mudança de estado que foi o que a gente viu. Além de identificar o estado físico que vai estar da água, vamos identificar também o nome dessa mudança. Bacana? Então vamos lá. Nós temos a mesma frase, o mesmo texto à esquerda, e ali nós temos o desenho de um gelo que está recebendo, aquele sinal de mais é para dizer que está recebendo sol. Qual o estado que o gelo vai ficar quando ele é aquecido no sol? Beleza? Tentaram responder? Bacana. Vai virar água, que é uma coisa que provavelmente vocês já sabiam, né? Mas, importante também, qual é o nome dessa mudança de estado? Vocês lembram ou não? O nome dessa mudança de estado é fusão. É quando um sólido vira líquido. Bacana? Então tá bom, é isso aí. Então sabemos que o gelo, quando recebe sol, quando recebe calor, o aquecimento, que nem lá no nosso modelo, certo? Vira de sólido para líquido, ele no caso virou água, por ser um gelo, né? E ele não mudou a composição dele, tá bom? Continua sendo moléculas de H2O, mas o importante nisso aqui é que o nome dessa mudança de estado é fusão. Agora vamos para mais uma atividade dessas aqui, tá bom? Mesmo texto do lado esquerdo. Agora nós temos a água. E aí, em vez da água receber um calor suave, ela recebe fogo, certo? Ou seja, é semelhante àquela água que estava em cima do fogo ali que a gente colocou, tá bom? Antes, no slide anterior que a gente mostrou. Tá? Ela não está suave, ela está bem aquecida. Qual vai ser o estado que a água, que as moléculas d'água vão adquirir após ser aquecida com fogo? Tá? Considerando, claro, que elas estejam afastadas. Vamos colocar essa água dentro de uma panela, então, tá bom? Senão, talvez fosse muita água até apagasse esse fogo. Tá, mas não é o caso. Vamos imaginar, a água está dentro de uma panela, tá? E a gente aquece ela no fogo. O que vai acontecer com a água? Tentaram responder? Legal, então, bacana. Ela vai ficar no estado gasoso, certo? E o nome da mudança desse estado? De líquido para gasoso. Vocês lembram? É vaporização. E se a gente for mais preciso agora, que nós já estudamos, tá? Depois a gente vai estudar outros específicos também, mas vamos pensar na vaporização. Quais dos dois estados da vaporização foi incidido aqui? A ebulição ou a evaporação? Exato, a ebulição, porque ela virou vapor. A água dentro de uma panela, certo? Com o fogo embaixo dela,
A 100 graus ela vai virar vapor e vai gerar as bolinhas dentro dessa panela também, tá bom? Então tá, vamos ver o próximo exercício aqui. Bom, agora nós temos mais uma ideia. Continuamos com a água agora, certo? E agora a água também está dentro de uma panela transparente ainda, beleza? Que nem na anterior, para a gente poder ver o que aconteceu. E agora a gente coloca ela não só na geladeira, como está ali, mas dentro do congelador, certo? Qual o estado que essa água vai ficar? Gelo, vapor, água? Qual vai ser o formato que ela vai ficar no congelador? Veja, ela está no congelador, beleza? Então tá. Ela vai estar mudando de estado líquido para sólido, certo? Com a redução da temperatura. E isso se dá através da solidificação, é o nome do estado. E ela vai virar gelo, tá bom? Então é bem importante vocês entenderem isso aí, tá? Compreendam bacana isso aí, que vai ser muito importante. Lembrando os estados físicos da água, mesmo sendo só um tipo das matérias que a gente está falando, ele é fundamental porque todos os processos dela é mais fácil de visualizar. Depois a gente adapta isso, vocês vão pensando e vão conseguindo chegar a outras ideias dos materiais diferentes, tá bom? Mas esse é um dos mais tranquilos para a gente entender. Então, recapitulando, a água no congelador ela vai virar gelo, tá bom? E isso é uma solidificação. Agora, então, para a gente finalizar os exercícios aqui, as atividades que a gente está fazendo, vamos imaginar o vapor de água, tá bom? Esse vapor da água, por exemplo, o que vai acontecer? Vamos pensar da seguinte maneira: ele vai ser resfriado, tá? Ali no desenho é uma nuvem que está ali. Mas vamos imaginar da seguinte maneira: o que está querendo dizer ali é que ele vai ser resfriado porque ele vai parar numa superfície. Vamos imaginar esse vapor saindo daquela nossa panela d'água com uma tampa em cima, tá bom? E quando ele chega nessa tampa, não está mais no fogo a água, entende? Esse vapor que evaporou, que nós estávamos pensando no exercício anterior, que ebuliu de verdade, ele tocou numa tampa, certo? Eu digo tocou só para a gente ter uma ideia como é que vai ficar essa nuvem que está se dizendo ali. O que vai acontecer com esse vapor? Esse vapor ele vai voltar a ser líquido, porque ele vai se aglutinar nessa nuvem, ele vai condensar. Por isso o vapor, com esse desenho da nuvem, ele volta a ser água, porque ele resfria. Bacana? E o nome desse estado de gasoso para líquido é condensação. Tá bem? Beleza, então, gurizada. Então, pessoal, para a próxima aula, aula 2, ainda sobre propriedades físicas da matéria, tá? Nós vamos ver mais características específicas da fusão e ebulição, diferenciação dos materiais, variação de fusão e ebulição conforme a altitude e vamos fazer mais atividades então, tá bom? Lembrando que nós teremos 3 aulas apenas sobre propriedades físicas dos materiais. Um abraço e até mais! Se vocês ficarem com alguma dúvida, não esqueçam, como eu falei, podem colocar nos comentários que eu respondo, mandar e-mail, qualquer coisa, tá bom? Valeu, tchauzinho!